dia. Bom dia, pessoal. Nossa, eu virei pro lado, era 7 horas e agora já é 7h14, 7h15 aí em alguns celulares. Mas estamos aqui, glória a Deus. Mais um dia, mais uma manhã para aprender mais o Senhor, com aqueles escudeiros fiéis aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe grandemente. Vamos fechar a nossa semana, né? Fechar a nossa semana com uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer muito ensinamento para vocês, né? Oi, Yuri, Deus abençoe você. Vamos ver você por aqui. É engraçado o quanto a gente aprende. Eu estava aqui me preparando para esse momento, né? A gente precisa buscar no Senhor ensinamento, buscar no Senhor, e quanta gente aprende. E aí uma palavra vai te levando para outra, que vai te levando para outra. E é tão bom a gente conseguir reservar esse tempo de estudar mesmo a palavra do Senhor, né? E a gente vai fazer isso logo pela manhã, o que é bom demais. Bom dia, Marlene, minha linda. Deus abençoe você nessa manhã de sexta-feira. Vamos orar, né? Colocando ao Senhor esse momento nas mãos dele e pedindo para que ele abra os olhos do nosso coração, para que a gente consiga compreender tudo que a palavra fala, né? E aprender de fato, ser ensinados, né? Nós queremos ter esse coração ensinável. Pai, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada por essa manhã, obrigada por esse fechamento de semana. Não poderia haver maneira melhor de começar o nosso dia do que na tua presença. E nós somos gratos ao Senhor por isso, pela oportunidade que nós temos, papai, de começar o dia falando bom dia para você. O Senhor é o autor e consumador da nossa fé. E nós agradecemos, papai, e entregamos ao Senhor o nosso coração. Às vezes a palavra pode parecer um pouco complexa, mas nós sabemos que quando o teu Espírito Santo intervém, tudo fica claro e nós clamamos: Espírito Santo, fale conosco. Espírito Santo, nos ensine, pegue as nossas mãos e nos conduza para uma revelação perfeita, um entendimento perfeito da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu fiz aqui algumas anotações também. A gente vai estudar hoje Salmo 58. Ele vai falar sobre, nesse Salmo, Davi vai falar muito sobre os seus inimigos, como ele já vem dizendo, né, ultimamente. Mas a gente vai tentar interpretar essa palavra, esmiuçar versículo a versículo, porque por muitas das vezes a Bíblia traz algumas comparações, algumas metáforas que a gente fica sem entender. E a gente vai conseguir compreender um pouco, por mais que pareça ser complexo. E isso é legal, porque a gente vai conseguir aplicar em outras passagens que a gente vai continuar lendo ao longo da nossa vida, né? Então a gente lê, aprende, e quando a gente se deparar com textos parecidos, a gente vai se lembrar, né? Então vai começar dizendo assim, antes de começar a ler, tá? Ele tá então clamando ao Senhor, o contexto geral. Clama ao Senhor para que ele venha com justiça. É um capítulo que fala sobre a injustiça, né? Sobre o ímpio, sobre como o ímpio se corrompe, sobre como o ímpio age. Então ele está condenando quem pratica a injustiça, e ele clama ao Senhor, né? Para que venha e opere justiça na vida dos ímpios, né? Opere justiça e que eles sejam julgados de acordo com o que eles fizeram. E aí vai começar assim: acaso falais vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Aparentemente já parece super complexo, né? Mas esse versículo inicial, Davi está falando diretamente para os homens que eram responsáveis por julgar as pessoas naquele tempo. Então ele está dizendo para os juízes da época, né? Por quê? Ele está fazendo uma crítica porque esses homens que deveriam julgar retamente o coração dos homens eram homens que não faziam isso da maneira correta, né? Então a história mostra pra gente aqui o quanto os homens que deveriam praticar a justiça não conseguem praticar a justiça, né? Então parece que o mal e a injustiça estão trabalhando livremente naquele tempo.
hoje a gente confia, né? A gente tem os juízes, os advogados, pessoas que estão ali para estabelecer a justiça, e a gente não vê muitas injustiças acontecendo, e não era diferente naquele tempo. Eu acredito que deveria ser até pior, né? A gente, para mim, um julgamento, né, que foi um julgamento injusto, que a gente consegue ver claramente, é o julgamento de Jesus na cruz do Calvário, né? Ele estava ali diante das pessoas, quem podia defendê-lo lava as mãos dele, ele foi julgado injustamente. Ou seja, isso aconteceu com Jesus e aconteceu com muitos homens e mulheres de Deus, que a Bíblia não foi capaz de relatar, né? Diante de tantas histórias, existem passagens que falam na Bíblia, pode todos os feitos de Jesus entrar dentro da Bíblia? Não dá, foram muitas coisas realizadas. Então, nem tudo, né, que aconteceu, a gente de fato sabe. Ou seja, quantas pessoas foram vítimas de injustiça naquele tempo, e Jesus prova isso, né? Ele foi um grande injustiçado, mas para que a palavra do Senhor se cumprisse e para que nós fôssemos resgatados. Mas eu só estou reforçando isso para que vocês entendam que é algo, né? Saibam e reforcem. A gente já sabe, a gente é vítima de injustiça por muitas vezes, e até o homem, né, designado para estar num papel e fazer a justiça se cumprir na vida das pessoas por tantas vezes, esse homem é falho. E aí no versículo 2 ele vai falar assim: antes, né, esse homem que se diz praticar a justiça, antes no coração forjais iniquidade, sobre a terra fazeis pesar a violência das vossas mãos. Então, quando ele fala antes no coração é que se forja a iniquidade, é como se ele estivesse dizendo, a iniquidade, ela é concebida no coração. A gente já falou sobre isso aqui, né? Que muitas coisas elas começam no coração e aí depois elas vão para a prática, e é o que fala aqui, a iniquidade é concebida no coração e praticada com as vossas mãos. Então, é onde começa, e por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com o nosso coração, né? E se esforçar em guardar o nosso coração, porque aqui é que vai começar todas as coisas, tanto as atitudes, né? As obras das nossas mãos boas, quanto obras das nossas mãos que podem nos condenar, obras de iniquidade. Então, sobretudo, o que tem que guardar, o que a gente tem que guardar é o nosso coração. A gente tem que se aplicar e não permitir que raízes, né, de amargura, raízes de ressentimento, de ira, penetre, entre no nosso coração, tá? E aí, até quando a gente fala, né, aqui no comecinho dessa questão da justiça, eu quero ler com vocês em João 7:24, tá? E aí depois, se vocês também quiserem anotar, guardar, eu não sei se vocês têm o hábito de anotar, mas é bom, né? João 7:24, que vai dizer assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Provavelmente muitos desses homens da lei, desses juízes, eles julgavam segundo a aparência e não segundo a reta justiça. E por tantas vezes, acredito que nós não somos diferentes, né? É muito fácil a gente julgar o outro pela aparência, pela forma como ele se veste, pela forma como ele fala. Eu já vi, a gente vê em filmes e a gente já vê tantas situações em que pessoas, às vezes, entram em lojas, vou dar um exemplo bobo aqui, entra numa loja mal vestido e o vendedor trata mal, e quando vai ver, o cara é dono de uma empresa, tem dinheiro pra caramba, e acaba ali tendo um tratamento aquém, exatamente porque se veste de uma forma muito simples, é uma pessoa com aparência muito simples. Infelizmente, isso é um caso isolado, específico, mas só para ilustrar para vocês o quanto o ser humano, ele julga as pessoas pela forma como o outro se veste, como se fala, pela cor da pele, pela classe econômica, mas o Senhor nos chama para aplicar a justiça. O Senhor nos chama para julgar segundo a retidão do coração daquelas pessoas, né? Então é um convite que o Senhor faz para nós. No versículo 3 vai dizer assim: alienem-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. Então Davi está falando que é como se eles nasceram desse jeito, nasceram praticando a iniquidade, desde o ventre da mãe, eles já falam mentiras, eles já andam eles andam destilando o mal, né? No versículo 4, destilando, exatamente, porque no versículo 4 vai falar assim: tem veneno semelhante ao veneno da serpente.
A serpente, ela é venenosa, né? Ela destila o mal, ela tá ali pronta para colocar o seu veneno, né, no corpo de alguém. São como víbora surda. Por que é uma víbora surda? Você vai ver um monte de comparações aqui. Por que ele tá fazendo essa comparação? Eles têm tapado os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador, perito e encantamentos. Então ele compara esses homens ímpios como homens tão teimosos, né, que são homens que se recusam a se submeter à voz do encantador, aquele que é capaz de adestrar uma serpente. Ou seja, quer pessoa pior do que essa, que está surda e não consegue ouvir, não consegue aprender a disciplina, né? Por muitas vezes, gente, existem pessoas que entram e saem das igrejas, escutam, hoje a gente fala entrar e sair das igrejas, e é uma analogia que já está até um pouco ultrapassada, porque tem muita gente que não está nem entrando e saindo das igrejas, né? Mas tem escutado pregações, tem escutado lives, tem lido a Bíblia. Existem pessoas que têm convívio com a palavra, que têm oportunidade de aprender, mas é como se elas estivessem surdas. As palavras não penetram no coração. Eu sei que esse não é o nosso caso, mas tem muita gente que é assim. E às vezes, quando a gente quer ser muito obstinado numa situação, a gente pode se deparar com uma situação dessa maneira, desse tipo, né? De ouvir, mas não penetra, não entra no nosso coração. Mas no nome de Jesus, eu declaro que todo o sentimento, né? Aquela sensação de que eu não preciso, aquela sensação de que tá tudo certo, eu não tenho nada a aprender. Essa arrogância nos afasta de Deus. A arrogância nos leva para longe de um lugar de humildade. E quando a gente tem esse coração humilde no Senhor, a gente é como uma terra seca. É como se qualquer chuvinha que cai, a gente se alegra, né? Toda palavra que vem, a gente se alegra com essa palavra. Por quê? Porque ela edifica, ela traz transformação, ela traz ensinamento. E quando a gente escuta a palavra e a palavra não penetra no nosso coração, é como se a gente estivesse desperdiçando, né? Já ouviu? Tem uma passagem que fala de jogar pelotas aos porcos, né? Como se assim, não adianta, tá falando, não está entrando no coração daquela pessoa. E esses homens, eles eram comparados como essa víbora surda, essa surdez espiritual, né, que impede as pessoas de absorverem. Isso não é só para quem não conhece Jesus, isso é para gente que está na igreja também. Às vezes nós estamos surdos, né? Existe essa surdez espiritual que nos deixa incapacitados de sermos ensinados, né, de receber uma palavra, uma verdade que a gente precisa receber para nossa vida. Então, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a surdez espiritual, que os nossos olhos, nossos ouvidos estejam completamente abertos para enxergar, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco no momento certo, né? E aí no versículo 6 vai dizer assim: ó Deus, aí Davi, querendo não, né? A gente falou ontem sobre isso, né? Sobre a impressão que Davi nos passa dele querer fazer a justiça com as próprias mãos, mas ele no tempo todo entrega nas mãos do Senhor. Mas na forma como ele fala, ele até se parece um pouco vingativo, né? E aí ele fala: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. E por que ele fala de quebrar o dente? Porque é como se ele estivesse dizendo que os homens injustos eram homens carnívoros. Eram homens como se fossem predadores, sabe? Homens que são capazes de comer vivos os justos, né? Então ele faz essa comparação. Porque às vezes parece, você fala, ué, mas por que ele tá falando desse jeito, né? Mas aí quando a gente traz para interpretação na época em que ele viveu, a gente passa a entender. Então por que vai quebrar o dente? Porque estava ali o poder de comer um vivo justo, um justo vivo, né? O poder de ser um predador, ser um carnívoro. Então ele fala: Deus, quebra-lhes os dentes, eu estou aqui clamando por justiça. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Sumam-se como águas que se escoam. Então, águas que se desaparecem na seca. Imagina uma terra seca, seca, seca. E aí tem chove, mas absorve toda a água, a terra continua seca e já logo a água desaparece. Então ele está falando, né, clamando para que esses ímpios desapareçam, como as águas secas, né, como as águas numa terra seca. Se armarem as suas flechas, fiquem estas feitas em pedaços.
Ele vai fazer mais uma comparação agora. Como a lesma que se derrete, assim se vão. Como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol. Naquela época, para os israelitas, quando uma criança, uma mulher grávida, né, dava à luz a uma criança viva, né, porque as condições eram diferentes das condições que nós temos hoje, era motivo de comemoração, de muita alegria. Da mesma maneira, o aborto era um motivo de muita frustração. Então, ele faz essa comparação, né, como o aborto de uma mulher, nunca vejam o sol, né, que eles sejam frustrados, que eles não vejam o sol, como o aborto de uma mulher. E aí a outra comparação que ele vai fazer é: antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas. Então ele faz uma comparação. Naquela época eles viviam muito no deserto, caminhando, errantes pelo deserto, né? Então é como se antes da panela se aquecer, e a panela se aquecer no deserto é como se você acende o fogo e vem aquele vento e apaga. Acende o fogo, vem aquele vento e apaga, porque eles estão ao ar livre, eles estão no ambiente aberto. Então antes que a panela se aqueça, né, dentro desse contexto, ou seja, repentinamente, que vocês sejam arrebatados, tanto os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. Ou seja, Davi está agora nessa segunda parte desse capítulo. Na primeira ele condena, né, quem pratica a injustiça. E na segunda parte ele faz um clamor para que Deus haja. E eu acho legal isso em Davi, porque ele tinha capacidade, habilidade, influência para vir com a sua espada e ferir o seu inimigo. Mas em momento algum ele fazia isso. Ele sempre entregava, né, o julgamento daquela pessoa nas mãos do Senhor. E às vezes falta isso pra gente, né? Entregar o julgamento daquela pessoa nas mãos do Senhor. E saber que é o Senhor que vem com a sua justiça. E isso deveria ser o suficiente para nós. Deveria nos deixar felizes. E aí eu quero ir para um versículo lá em Romanos, tá? Que vai falar assim, peraí, Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Marquei aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então aqui o Novo Testamento conversa com o Velho Testamento, né? A gente tem essa conversa entre os dois, essas duas fases, né? E o Senhor está nos orientando que a gente não tem que, não somos nós, né, que seremos os vingadores, né? Mas dai lugar à ira. Não se confunda, Deus não está falando para você ficar irado. Dai lugar à ira de Deus, né? A gente tem que dar lugar para que Deus se ire, para que Deus julgue as pessoas de acordo com as suas próprias atitudes, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então o Senhor fala tanto de vingar os atos dos homens ímpios, como recompensar os atos dos homens ímpios, né? Então tanto os justos quanto os ímpios serão recompensados por todos os seus atos. E aí isso aí nos leva para uma segunda parte dessa explicação desse capítulo, que diz assim no versículo 10: o justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio, ou seja, haverá alegria, porque a justiça se cumprirá. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então haverá um dia de prestação de conta, e eu tenho certeza que você sabe disso, que nós vamos prestar conta das nossas atitudes. Os ímpios também prestarão conta das suas atitudes, né? Seremos recompensados ou não, né? E os ímpios também serão recompensados ou não. Então Davi, ele entende nesse capítulo, né? E ele ora, ele fala sobre isso, ele entende facilmente que a justiça tem dois lados, né? Então não é possível que Deus proteja o justo sem julgar o ímpio. Então, se você será protegido, será julgado de acordo com as suas atitudes, Deus protegerá o justo, o ímpio também será julgado de acordo com as atitudes dele. E aí eu quero finalizar essa análise desse capítulo, né? Porque é um capítulo que fala muito da justiça, com uma passagem lá em 1 Coríntios, porque a gente falou muito do ímpio, né? Mas nessa parte final, Davi fala sobre o justo também ser recompensado de acordo com as suas atitudes. E isso vai acontecer um dia.
E a gente precisa ter isso em mente, a gente não pode se esquecer. Por quê? Porque quando a gente se esquece, a gente vive como se a gente não tivesse que prestar contas a ninguém. E não é verdade. Um dia nós teremos que prestar contas a Deus pelas nossas atitudes. Nós seremos pesados em uma balança. E como nós seremos encontrados, né? O Senhor, Ele dá uma habilidade para cada um de nós. Ele deu presentes para cada um de nós quando a gente nasceu. Ele colocou dentro da Marlene habilidades, colocou dentro da Marlene coisas que só tem dentro dela. E é como se o Senhor falasse e esperasse de nós o tempo inteiro que a gente haja de acordo com aquilo que Ele colocou dentro do nosso DNA. E quando a gente não age dessa maneira, quando as nossas obras elas estão pequenas e fracas, a gente pensa que Deus é misericordioso, Ele é misericordioso, mas receberemos ou não galardão de acordo com as nossas, de acordo com as obras das nossas mãos. E a gente vai ver isso agora. Em 1 Coríntios 3, do 11 ao 15, vai falar assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso fundamento. E se alguém sobre este fundamento, o fundamento de Cristo, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Então, existe um fundamento, esse fundamento é Jesus, e ele fala sobre construir dois tipos de prédio. Um prédio, ele é firmado, um edifício é um edifício de ouro, de prata e de pedras preciosas. Esses três itens têm coisas em comum. Esses três itens são materiais valiosos, são materiais preciosos, são materiais resistentes. Então, se sobre o fundamento que é Jesus, nós construímos esse edifício com materiais valiosos, preciosos e resistentes, nós teremos um tipo de julgamento. Mas, ainda sobre esse edifício, ou seja, eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de homens justos que construíram seus edifícios sobre o fundamento que é Jesus. Estou falando de mim e de você. Estou falando de homens que confiam no Senhor. Então, eu posso construir esse primeiro edifício e posso construir o segundo edifício. O segundo edifício, ele é constituído de madeira, de feno e palha. Não preciso nem falar o que acontece com a madeira quando vem o fogo, o que acontece com o feno quando vem o fogo, o que acontece com a palha quando vem o fogo. Ou seja, a chama, o fogo, que vem trazer a justiça, com o ouro, com a prata e as pedras preciosas, ele só refina. O fogo é capaz de refinar, de deixar ainda mais precioso. O fogo, para esses outros três materiais, acaba, desmorona aquele edifício. E aí, continuando, essa analogia vai falar assim: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia do Senhor a declarará. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, no dia do juízo final, nós seremos provados, as nossas obras, mesmo que firmadas no Senhor, estamos firmados no Senhor. O Senhor julgará a real intenção do nosso coração. Então é como se ele estivesse dizendo, eu não estou falando de pessoas, entenda, eu não estou falando de pessoas pecadoras, pecadoras que vão para o inferno. Eu estou falando de pessoas que vão para o céu, mas que serão julgadas pelas suas atitudes, pelas obras que cometeram, de pessoas que trabalharam para Deus. Mas, nesse dia glorioso, o nosso coração será avaliado. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos estar fazendo algo que agrada ao Senhor, mas qual é a verdadeira intenção do nosso coração? Senhor, eu ganhei almas, mas qual foi a intenção do meu coração? Isso tudo será exposto ao mundo, será exposto para mim mesmo, porque talvez a gente ache que está fazendo algo sob uma perspectiva positiva, uma perspectiva muito boa, mas de fato, o que o meu coração revela quando o Senhor me analisa? Será que ele revela uma vaidade da minha parte? Será que ele revela sentimento de querer me engrandecer perante o outro? A gente pode ter tanta coisa dentro do nosso coração e o Senhor sabe disso. E aí, continuando esse versículo, vai falar assim: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Então, a palavra está falando. Então, se a sua obra for como ouro, prata, pedra preciosa, se o seu edifício for esse edifício consistente, você receberá um galardão. Se a obra de alguém se queimar, ou seja, desse edifício de palha, de madeira, de feno,
ela vai sofrer detrimento, mas o tal será salvo. Ou seja, a gente realmente está falando dos justos. Seremos salvos, fizemos obras, mas quais foram as nossas intenções? Todavia, como pelo fogo. Exatamente, eu espero que tenha ficado claro para vocês o que eu estou dizendo aqui. São homens de fé, homens de Deus, mulheres de Deus, empenhados em trabalhar, mas cada um com um coração, cada um com um sentimento diferente. E se o Senhor está nos ensinando, é porque é completamente possível que isso aconteça. Então, eu gostaria, nessa manhã, de que você entendesse e avaliasse as suas atitudes. O primeiro passo é entender, será que de fato eu estou edificando alguma coisa para o Senhor? Eu estou edificando esse prédio, esse fundamento? Quais são as obras das minhas mãos? Eu tenho feito aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Porque a gente sabe quando a gente está muito aquém do que o Senhor espera de nós. O que o Senhor espera de você? Ele pode trazer essas respostas. Você fala, mas eu não sei, eu estou perdida. Eu não sei o que Ele espera de mim, eu não sei o que Ele quer de mim, mas pode ter certeza que você não nasceu apenas para ter seus filhos, comprar sua casa, seu carro, viver uma vida comum. Você não nasceu só para isso. Você nasceu com um propósito que Deus colocou no seu coração. E a gente tem que viver em busca da descoberta desse propósito. Então, se você, antes de tudo, está perdido, não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que tem que fazer, nem quais são as obras que Deus espera de você, vá primeiro passo a passo, né? Tenha momento com Cristo e se aplique, se dedique em descobrir o que o Senhor quer de você. Esse é o primeiro passo. Às vezes você já sabe o que o Senhor quer. Você já sabe quais são os seus dons, suas habilidades. Aí o segundo passo é você analisar, fazer essa análise fria mesmo. Porque nós seremos julgados, gente. E nesse dia, nós receberemos de acordo com aquilo que a gente realmente fez. Então não é um assunto que eu devo negligenciar. Então faça essa análise, porque agora é a hora de fazer essa análise. Depois não vai falar, Senhor, ai, nossa, eu dei mole. Porque já era. Enquanto a gente está vivo, enquanto a gente respira, a gente tem a chance de fazer as coisas diferentes. A gente tem a chance de mudar o nosso comportamento e o resultado desse julgamento. Entenda, as duas pessoas julgadas, nesse caso aqui, elas foram para o céu. Mas existem maneiras diferentes. Existem maneiras diferentes. E eu anseio de todo o meu coração que Jesus olhe para mim naquele dia e ele, com um sorriso no rosto, sabe, com os olhos brilhando, ele fala, minha filha, você fez tudo que eu tinha programado para você. Você cumpriu o que eu imaginei para você. Entra no descanso do seu Senhor, porque agora é hora só de repousar e descansar. Então eu quero e eu trabalho, eu me empenho para que o olhar do Senhor Jesus para mim naquele dia seja um olhar de orgulho, de alegria, de satisfação, e não um olhar de entra, minha filha, vem descansar. Mas olha, tinha tanta coisa que você podia ter feito, você tinha tanta capacidade, mas você não achava que você tinha tanta habilidade, mas você sempre achava que os outros eram melhores que você, que o outro deveria fazer no seu lugar. Eu não sei o que você espera desse encontro, desse dia, mas nós precisamos sim gastar tempo pensando nisso e trabalhar aqui na terra pensando nesse momento, pensando de fato em construir sobre o fundamento que é Cristo, né, um bom edifício. O exercício que fica para vocês nesse dia de hoje, né, nessa nossa ativação, é vocês então gastarem um tempo e perguntarem ao Senhor e pensarem, refletirem sobre as atitudes de vocês e sobre o que de fato vocês têm feito, como vocês têm colaborado, né? Para que a gente não tenha que pensar isso só no grande dia do julgamento, mas a gente já comece a pensar hoje isso. E nós vamos orar, clamando para que o Senhor nos ensine e nos mostre, né? Para que a gente não fique paralisado, com medo e não faça mais nada. Senhor, obrigada pela tua palavra. Nós sabemos que o Senhor é um justo juiz. Nós sabemos que o Senhor é aquele que julga a terra. Nós sabemos que o Senhor vem mesmo, papai, com um julgamento sobre os bons e sobre os maus. E nós entregamos ao Senhor o nosso direito de justiça. Colocamos nas tuas mãos, paizinho, o nosso direito de tentar fazer as coisas do nosso jeito. Porque nós sabemos que o Senhor é aquele que vem com justiça. E nós descansamos e confiamos no Senhor, nessa verdade. Nós também queremos, papai, aprender a lidar com o nosso comportamento, aprender a lidar com os presentes, com os dons e habilidades que o Senhor nos deu. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que foi depositado tanto dentro de nós,
Senhor, nós te agradecemos por ter depositado tudo isso dentro de nós. E nós clamamos, Senhor, nós não queremos ser achados em falta quando a gente encontrar contigo, papai. Nós queremos ser julgados, Senhor, com êxito. Queremos que esse dia seja um dia glorioso, um dia de alegria para nós, um dia de festividade para nós, um dia de sentimento de missão cumprida, não só pelas obras entregues, mas pela pureza do nosso coração, de todas essas obras entregues, porque houve pureza dentro de nós. Senhor, nos mostra, papai, nos ensina, Senhor, nos mostra o que precisa ser melhorado dentro de nós. Fala conosco, papai, nós estamos abertos, nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Não nos deixe às cegas, mostra pra gente exatamente o que o Senhor tem esperado de nós. Corrige os nossos erros, o nosso fundamento é o Senhor, papai, o Senhor é a nossa base. Nos leva para o centro da tua vontade. A gente quer viver tudo que o Senhor nos chamou para viver, a gente quer fazer tudo que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso eu repreendo agora toda paralisia espiritual, todo sentimento, Senhor, de inadequação, de não ser inapropriado para algo, para alguma situação, para algum ministério. Deus, no nome de Jesus, todas as sementes lançadas pelo inimigo que trazem esse sentimento dentro de nós, caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro a mentalidade de príncipe, a mentalidade de reino, de reinado sobre as nossas vidas, sobre a vida dos meus irmãos. Pai, no nome de Jesus, cumpra em nós o teu propósito, aquilo que o Senhor imaginou desde o dia do nosso nascimento, que os teus sonhos e os teus planos não sejam frustrados, papai. Nós depositamos em ti a nossa esperança e clamamos, seja o nosso professor, seja o nosso instrutor, papai. Nos ensine, nos pegue pela mão e nos leve para esse caminho, Senhor, de conhecimento, de revelação sobre o futuro, sobre o que o Senhor deseja em cada estação da nossa vida. No nome de Jesus, papai, toma o nosso coração, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Forte, né? Muito forte. Eu clamo para que o Senhor fale contigo, assim como Ele falou comigo. Eu clamo para que o Senhor possa mesmo revelar o que Ele espera de você nessa estação, e que você não viva saltitante, sem saber por onde ir, né? Mas que você viva uma vida com propósito, porque é isso que o Senhor espera de nós, tá bom? Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Na segunda-feira estaremos aqui, vamos continuar orando, intercedendo pelos nossos irmãos, né? Orando pela recuperação do Zé, para que ele esteja conosco na semana que vem, trazendo toda a sua alegria, né, e o seu ensinamento, a sua capacidade de ensinar como mestre, que é uma habilidade que Deus deu para ele, né, também. Então vamos estar orando não só por ele, mas por tantas outras pessoas. Vamos continuar em oração, né, vigilantes e em oração, tá bom? Deus abençoe vocês grandemente, tenham um final de semana abençoado, cheio da presença do Senhor, tá? Fiquem com Deus. Glória a Deus. Amém, amém e amém. Que assim seja.